Olá, meus amigos, muito boa noite e muito especial noite, porque hoje é dia 24 de junho e o meu 15º programa Ufologia Sem Fronteiras, Sem Limites, está ocorrendo nessa data em que se comemora o aniversário da ufologia. A ufologia surgiu no dia 24 de junho de 1947, quando um piloto americano teve um avistamento de uma frota de OVNIs. É claro que os UFOs já vinham sendo vistos há muito tempo, mas aquele foi um fato tão notório que chamou a atenção da imprensa, que definiu então o nome Flying Discs ou Flying Saucers, que são os discos voadores aqui para nós. Ocorre, entretanto, que essa data pode ser contestada, como eu vou falar no segundo bloco. E hoje também é o aniversário do meu querido amigo e colaborador, João Marcelo Marques Rios. Está de parabéns, JM, como nós chamamos. E como está de parabéns também toda a ufologia brasileira, pela sua criatividade, maturidade e credibilidade. Nós logramos fazer em nosso país muito, mas muito mais do que se faz em boa parte do mundo, por aí afora, até em países mais avançados. Hoje nós temos vários temas bem interessantes e no programa de hoje o entrevistado é o ufólogo número 1 do Chile, o Rodrigo Fuenzalida, que é sociólogo, um grande amigo meu, já de 25 anos, já o trouxe ao Brasil para fazer palestras pelo menos umas 10 vezes ou mais, como ele já me levou para fazer palestra lá inúmeras vezes, inclusive por intermédio dele, eu fiz palestras há 2 anos para a Força Aérea Chilena, sendo o único brasileiro a ter realizado esse feito. Vamos ter também a já tradicional sessão Agroglifos pelo Mundo, com o nosso correspondente internacional na Inglaterra, o Newton Rampasso, que traz notícias não tão boas a respeito dos agroglifos que vocês estão vendo na internet ultimamente. Vamos ver 4 ou 5 vídeos com recentes formações e ele vai comentar se são verdadeiras ou falsas. E um dos temas centrais do programa de hoje, aproveitando que o dia é espetacular, é um dia em que a gente tem o regozijo de comemorar a nossa profissão, assim como o dentista tem a sua data, a data da sua profissão, o engenheiro, o frentista de posto, o padeiro, o ufólogo também tem. E um dos temas centrais dessa edição é que eu vou fazer uma defesa do meu pensamento a respeito de uma questão ligada à abertura e à revelação do contato oficial com os nossos povos do espaço. Eu vou defender no segundo bloco que o Brasil, e eu afirmo isso, e vocês anotem o que eu estou falando, o Brasil vai ser o primeiro país a reconhecer esse contato. Já vocês vão saber por quê. Agora, antes, vamos às nossas perguntas do dia. E hoje há algumas bem interessantes. O Itamar Paz, não sei de que cidade, me escreveu um e-mail dizendo, abre aspas, ontem o próprio Edson Boaventura Júnior, personagem que vocês já sabem muito bem quem é, assumiu em uma live dele que realmente tentou vender os documentos da Força Aérea Brasileira. Eu acredito que ele segurou a informação com ele o quanto pôde e realmente quis ganhar dinheiro com o material. Ele mesmo confessou que passou por dificuldades financeiras. Gevaer, você tinha razão. Isso é uma mancha na reputação dele e talvez a sua consciência chame ele para uma conversa. Vamos ver. Agora o Itamar pergunta, por que agora então, se ele já revelou os documentos, fez essa confissão, você não se reaproxima dele? Afinal, desta vida, nada levamos. Meu amigo, não é só uma sacanagem, são muitas. Quando o padre peca uma vez, a gente dá um desconto. 2, a gente já fica o pé atrás. 3, não dá mais.
Então, foram sacanagens cometidas contra pessoas da revista UFO que não podem ser toleradas. Então, essa reaproximação da minha parte e do meu grupo jamais vai acontecer. Ele que fique com a turma dele. A Rosângela Cirilo, de Bragança Paulista, me pergunta: Geva, posso te chamar de Geva, né? Claro, Rosângela. Eu sou Geva. Ninguém me conhece de outra maneira, tá? O meu primeiro nome, Ademar, não é praticado por ninguém. Imagina, todo mundo é Geva, tá? Ela pergunta: o que você vislumbra para o futuro da ufologia? Acredita que um dia conviveremos com outros povos cósmicos? Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos conviver com outros povos cósmicos. Isso vai acontecer a qualquer momento. Pode acontecer amanhã, semana que vem, ano que vem, na década que vem, mas vai acontecer. Quando eu vejo espantado e muito feliz os progressos que nós estamos tendo na era espacial, eu fico pensando, tá quase óbvio que logo nós teremos um encontro com essas outras formas de inteligência. E um dia nós vamos ter até nossos próprios discos voadores para dar uma voltinha por aí. Aí algumas questões vão ser levantadas. Será que nós vamos ter o disco voador modelo 1.0, 2.0, 4x4, turbo? Um disco voador que nos permita chegar no máximo até os limites do sistema solar, outros que nos permitam ir a outros sistemas estelares e até a outras galáxias? Vai ser necessário CNH? Vai ser necessário CNH como nós temos aqui, A, B, C, sei lá o que mais? Essas coisas todas um dia vão ser corriqueiras na nossa vida. Então, algumas perguntas que eu me faço em tom de brincadeira, evidentemente, porque a ufologia não precisa ser uma coisa sisuda, ela tem que ser séria, mas ela pode ter também os seus momentos de humor. E hoje é um dia especial, por que não? Né? Eu pergunto, será que tem serviço de bordo no disco voador? Lanchinho? Será que tem filme? Será que tem banheiro? E se der um aperto lá, como é que o cara faz? E aí eu me lembro da história que eu conto sempre pro Marcão, Marco Leal, que ele é meio gordinho, né? Aí eu falo: Marco, infelizmente você não vai ser abduzido nunca, porque os gordinhos não são abduzidos. Primeiro, porque não passam na porta da nave. Segundo, porque o gordinho vai dar trabalho, vai ter fome, vai querer comer, vai pedir para assistir televisão com um prato de pipoca na mão enquanto se faz a viagem interestelar. Então, sinto muito, mas os gordinhos não vão ser abduzidos. Desculpem a brincadeira, mas quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. A Cecília Schneider, aqui mesmo da República de Curitiba, a cidade onde nós adoramos políticos, na cadeia, que é o lugar de muitos deles, ou se não todos, me pergunta: Geva, por que você só usa camisetas pretas? Olha, hoje eu estou usando uma verde. A razão vem de março de 2015, quando eu perdi minha filha Daniela, com 28 anos, num acidente de carro junto com o noivo. Foi uma coisa muito triste, eu passei a usar preto como uma forma de luto. E eu confesso a você que acabei gostando de usar preto, mas a origem é essa, né? Quando eu penso nela, eu visto preto. Pode ser uma superstição, mas é isso. Eu estou me libertando aos poucos. Hoje estou com uma camisa verde, de vez em quando com uma amarela. Esses dias o Thiago Tiquete me viu com uma camiseta branca, falou: você ficou lindo numa camiseta branca, Geva. Imagine vocês. O João Nonato de Teresina me pergunta: por que o coronel Irangê Holanda procurou exatamente você para conhecer sua história e dar aquela entrevista magnífica, e não outro ufólogo? E por que naquela época? Vocês vão entender agora por que nesse vídeo. O maior caçador brasileiro de documentos oficiais sobre OVNIs é o editor da revista UFO, Ademar Gevaert.
Ele mostra as conclusões de um projeto secreto conduzido pela Aeronáutica em 77, na Amazônia, e batizado com o sugestivo nome de Operação Prato. A Força Aérea Brasileira foi tocada para o local para fazer coleta de informação de ocorrências ufológicas que são relatadas pelos ribeirinhos, pelos nativos do local. Quando pediu autorização para publicar os documentos, Gevaer recebeu do comando do Estado-Maior da Aeronáutica a seguinte resposta: a documentação é sigilosa e deve ser evitada sua divulgação à imprensa de forma a evitar embaraços desnecessários. Então eu apareci nesse programa fantástico, mostrando fatos da Operação Prato, que era uma das coisas que eu já perseguia há muito tempo, e eu que revelei a Operação Prato fora dos círculos de Belém do Pará, onde ela era conhecida, e por muitos poucos, eu descobri, eu que revelei, porque eu recebi documentos anônimos. Anonimamente chegavam até minha caixa postal, e eu revelei então a Operação Prato. No domingo à noite, e na segunda de manhã, me liga o Holanda. Eu até achei que fosse algum amigo fazendo um trote comigo, mas não era ele. A minha secretária na época, Tiana, falou: Geva, tem um tal de Coronel Holanda. Eu falei, puxa vida, ou é trote ou é bronca. Mas ao contrário, ele me ligou, me elogiou, disse que me acompanha meu trabalho, que eu estou certo fazendo o que eu estava fazendo, que eu estava certo fazendo o que estava fazendo, e que ele ficou calado durante 20 anos. A Operação Prato encerrou-se, entre aspas, em 1977, e isso aconteceu em 1997. E ele falou, para você eu dou entrevista, se você quiser pode vir à minha casa, que nós conversaremos. E eu fui a Cabo Frio. No meio do caminho, eu peguei o Petit, e fomos para fazer a entrevista com ele. Ficamos 2 dias com o Irangi Holanda. Foi naquela época porque aconteceu o programa Fantástico. E como eu já falei para vocês em outras circunstâncias, a entrevista com o Irangi Holanda mudou a história da ufologia do Brasil e em boa parte da ufologia do mundo. E eu tenho muito orgulho disso. Deixa eu adicionar que eu era uma fonte de referência para o Fantástico. Eu estive 14 vezes no Fantástico. Então, quando aconteceu de alguns documentos serem liberados, e cada vez que vinham, eu não fazia como certo cidadão da ufologia brasileira, eu distribuía, tá? Isso chegou até o Luiz Petri, então editor do Fantástico, que propôs a pauta, e eu dei essa entrevista, como depois dei várias outras, até que o Fantástico virasse a Globo, que a Globo é hoje, e virasse as costas para a ufologia. Tudo bem. Quinta pergunta, e aqui eu tenho vários vídeos para mostrar para vocês. A Regina de Almeida, de Brusque, em Santa Catarina, me pergunta: você deve ter encontrado muitas pedreiras na sua vida de ufólogo, tendo começado a sua carreira na adolescência, desde a época em que a ufologia não tinha tanta credibilidade. Conte um pouco disso para nós. Olha, Regina, primeiro deixa eu te dizer que Brusque é a cidade em que todos os meus irmãos nasceram, onde meu pai nasceu. A família Gevaer é muito numerosa lá, inclusive meu avô é nome de rua, meu avô foi servente de pedreiro, uma pessoa considerada por todos absolutamente incorruptível, super honesto, que até um certo ano pegou a maior garopa do litoral de Santa Catarina. E eu passei a minha infância, todas as férias da minha infância em Brusque. E agora que eu estou aqui em Curitiba, tão perto, eu ainda não fui a Brusque e meus tios lá estão bravos comigo. Agora, deixa eu falar, realmente eu passei muitas pedreiras, tá? Entre essas pedreiras estão algumas entrevistas com debates em que tentaram denegrir a ufologia, tá? Essas entrevistas estão todas, ou melhor, esses debates, porque há uma diferença entre entrevista, live, hangout e um debate. Eu fui chamado para o debate várias vezes e chamei pessoas para o debate várias vezes. Eu fui chamado, por exemplo, para o debate que você vai assistir agora. Boa noite.
Abordar a ufologia nem sempre é algo fácil. Misturando ciência, fé, religião, pesquisa e até desconfiança, algumas vezes o tema mexe com o imaginário do grande público. Para falarmos com ainda mais detalhes sobre estas e outras informações, estamos frente a frente hoje com o professor, jornalista e editor da revista UFO, Ademar José Gevaert. Boa noite e obrigado pela presença no programa. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Também agradecemos aí a presença na bancada da professora colaboradora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS e pesquisadora do CNPq, a doutora Miriam Pastorizi. Além do colega jornalista Humberto Treze, do jornal Zero Hora, e do jornalista da Fundação Piratini, João Brits, que também faz parte do Gaidu. Tudo bem? Tudo bem. Professor, os arquivos secretos existem ou não? Existem e estão, em parte, revelados. Graças a uma campanha que a revista UFO iniciou em 2004, numa tentativa de sensibilizar o governo e principalmente as autoridades militares da aeronáutica, nós conseguimos lograr êxito e fazer serem desclassificados quase 5.000 páginas de documentos secretos, até então mantidos secretos pelo governo brasileiro, que revelam as pesquisas que o nosso governo fez dessa questão. Esse debate aconteceu às 7h30 da manhã de uma segunda-feira em Porto Alegre, nos estúdios de uma TV ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E um dos presentes ao debate, além dos amigos jornalistas, era a professora do Departamento de Física da URGS e pesquisadora do CNPq, a argentina Miriam Pastorizi. Meu Deus do céu, que paciência que eu tive que ter com essa senhora. Eu nunca vi uma pessoa com mente tão estreita para possibilidades tão magníficas quanto a existência de outras formas de vida visitando a Terra. Eu fui elogiado, assim, milhares de vezes em mensagens. Para você ter ideia, esse vídeo circulou pela internet um monte de vezes e está até hoje na internet, já deu 2 milhões de visualizações. E um tipo de mensagem assim, em que eu sou muito elogiado pela minha paciência. Mas eu tive que exercer uma paciência de Jó para aguentar as perguntas dessa senhora. Vocês podem assistir a esse debate no meu canal. Tá aí, é o programa Frente a Frente. Boa tarde, esse é o TV Folha, mais um debate aqui no TV Folha. Eu sou Ricardo Mioto, editor de ciência. Estamos aqui hoje com Salvador Nogueira, nosso jornalista de ciência, blogueiro de extremo sucesso e especialista em astronomia. Estamos também com o Ademar José Gevaert, que é ufólogo, editor da revista UFO. E hoje a ideia é conversar sobre extraterrestres. Salvador Nogueira vem sendo já há muito tempo desafiado a discutir o assunto. Salvador que tem uma postura mais cética sobre a questão, pelo que eu imagino. Minha pergunta para vocês, para começar, é bem direta. Temos evidências para acreditar que algum tipo de ET, extraterrestre, UFO, objeto não identificado, esteve entre nós ou isso é teoria da conspiração? Eu vou aproveitar, eu tive a oportunidade de ler esta revista, a revista UFO, e eu vou te responder com a revista UFO. E aqui tem uma reportagem que fala sobre, a matéria de capa é sobre queda de discos voadores. Sim. E é feita pelo o Thiago Tiquete, que é uma pessoa que eu conheço, que já conversou comigo. E ele abre o texto dele dizendo o seguinte: quando nos é perguntado se existem evidências materiais que possam comprovar que estamos sendo visitados por civilizações alienígenas, a resposta é não. Então, está respondido. Não existe um parafuso de disco voador para eu trazer aqui e apresentar para vocês. Isso. Ele quis dizer que não existe uma peça de uma nave. Isso, se você me perguntar, eu não tenho para trazer. Exato. Eu pesquiso esse assunto há 40 anos, mas eu não tenho para trazer. Exato. Eu tenho outros tipos de evidências e que são extremamente contundentes, colhidas no mundo inteiro por pessoas assim altamente gabaritadas para apresentar sobre isso. E olha, a propósito e a princípio, né, na realidade, quem fala hoje que esse assunto é da maior seriedade e que os discos voadores de fato existem, não são mais os ufólogos, o próprio governo brasileiro. Esse debate foi realmente uma imensa provocação a mim, à comunidade ufológica brasileira, a todos nós. Eu falo do mediador
que deveria estar no meio e não com uma das partes, o que não me assusta, eu não tenho medo, eu debato com 10 pessoas se quiserem, quando for. Mas foi um debate agressivo por parte do editor de ciências da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, o que vocês esperavam? Né? A Foice de São Paulo. É o Ricardo Mioto. E o debate era para ter sido feito com o Salvador Nogueira, mas foi feito com os dois. E o Salvador Nogueira demonstrou completo deboche pela ufologia. E eu fico abismado de ver que uma pessoa que é jornalista de ciência, que escreve sobre exploração espacial, tenha uma miopia tão grande para não enxergar a realidade dos discos voadores. Eu falei para eles, cara, quem está falando que discos voadores existem, não somos mais nós, ufólogos. São os governos. Só na América do Sul são 5 governos lidando com essa questão oficialmente. Como essas pessoas não conseguem entender isso tão básico? Mas, enfim, lamentavelmente essas são as pedreiras, né? Como se referiu aos problemas que eu tive na minha vida de ufólogo, a Regina de Almeida de Brusque. Um abraço a todos os brusquenses. Esses dias eu fui convidado para fazer palestra lá, mas a pandemia acabou impedindo. Agora eu tenho um terceiro debate para vocês. Esse foi diferente. Esse foi um debate muito produtivo. Assistam. Eu quero lembrar aqui que esse programa é ancorado por Cynthia Kelly, nossa estrela maior, né? Claro. Então é uma honra a gente estar aqui, representando ela aqui. E queria dizer também que eu estou aqui meio de contestar mesmo, assim, de duvidar no melhor sentido da palavra. Certo, doutor? Certo. Eu acho que a dúvida leva a gente a buscar a experiência que traz o resultado, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Bom dia, professor Jevaé. Tudo bom? Como é que tá o senhor? Bom dia, André. Eu estou bem. Bom dia a todos vocês. É uma Bom dia, satisfação estar aqui em Salvador, nesse programa. Já fui batizado ali, ó, já me deram, já estou me sentindo quase baiano. E eu queria dizer que essa cidade é um arraso de linda. Cada vez que eu venho, ela está mais bonita. Por isso é uma satisfação sempre estar aqui. Antes do senhor chegar, teve até uma brincadeira que não podia deixar de ter. Será que ele vai demorar muito para estacionar a sua nave espacial? Quem brincou foi Bruno Salles. Mas já que o senhor tocou no assunto religião e mostrou a fita do senhor do Bonfim, e eu tenho assim 2 perguntas muito interessantes do nosso colaborador e colega Ângelo, nosso cinegrafista aqui da TV da Rádio Can. Sim. Ele pergunta o seguinte, ó. Como é a ufologia em relação à Bíblia, à luz da Bíblia e mais? Quem é Jesus Cristo para a ufologia? Pronto. Essas são perguntas que requerem uma palestra, mas eu vou ser didático e rápido. Da Bíblia, a parte do Velho Testamento é um livro de ufologia. Se você contextualizar ele da maneira certa, ou seja, se você ler o Velho Testamento com outros olhos e não com a alegoria que a igreja imprime, você vai ver avistamentos, contatos, abduções, pousos, de tudo. Está ali, o profeta Elias foi levado aos céus, ele foi abduzido. O profeta Enoque viu um objeto enorme, uma visão divina, às margens do rio Quebar. Era uma nave. Foi um ótimo programa, aconteceu em novembro do ano passado em Salvador. Apesar de logo no início, um dos debatedores, o Lute Lima, jornalista Lute Lima, diretor da Fundação Cosme de Farias, que é dona do TV e é dona do programa em Salvador, teve um start cético. Ele foi honesto em dizer, estou aqui para fazer questionamento. E nós não queremos nada além de questionamento. Nós não gostamos do ceticismo, o ceticismo cego. Nós queremos questionamento, porque nós não podemos aceitar a ufologia pura e simplesmente os fatos da ufologia, até porque há quantidades de mistificadores hoje, gente que incorpora seres extraterrestres fazendo papéis ridículos, tá? Gente que vomita conhecimentos totalmente inventados em tantos canais da internet. Então, é importante que haja um questionamento. E agora vamos lembrar que neste sábado ocorre aqui em Curitiba, porém à distância, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pela Academia Brasileira de Ufologia, o curso de Wagner Borges de abduções e experiências fora do corpo. Olá, amigos da revista UF da Academia Brasileira de Ufologia. Eu sou Wagner Borges
e no próximo sábado estarei realizando o curso de Experiências Fora do Corpo e Abduções Extrafísicas, onde eu vou apresentar um extenso material, inclusive pegando a parte histórica, notadamente do Oriente Antigo, e comparando com os fenômenos modernos de abdução dentro da pesquisa da ufologia. E é um material muito bacana que vai complementar uma lacuna dentro desses estudos sobre as abduções, porque nós temos dois tipos de abduções, uma com o corpo físico e a outra com o chamado corpo sutil. E é nesta área que eu vou trabalhar a informação das saídas do corpo, com embasamento técnico muito bacana, extraído de várias fontes, das minhas próprias experiências, e vai ser um sábado de uma imersão total em cima desse tema, onde eu sugerirei algumas práticas que as pessoas poderão fazer posteriormente, bibliografia específica do tema para as pessoas poderem aprofundar. Então, próximo sábado, vamos ter uma imersão sobre saídas do corpo e o que é chamado então de ufologia psíquica, uma abordagem alternativa bem interessante do fenômeno da UFO, né? E toda essa pesquisa que a gente gosta muito dessa área toda. Então, espero vocês lá. Até mais. Vocês podem acessar o site e vão ver os nossos cursos que estão lá. Ainda há algumas vagas do primeiro lote, que está apenas R$100, em 12 pagamentos de menos de 10. Você ouviu certo, R$100 em 12 pagamentos de menos de R$10 por mês. E você pode assistir o curso, parar, voltar, assistir mais para frente, assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Aí na tela vocês estão vendo a propaganda do curso e o site para inscrição é www.academiadeufologia.com.br. E não custa lembrar também dos outros cursos da Academia Brasileira de Ufologia, que até julho ou talvez agosto sejam somente à distância. E quem sabe, a partir de setembro, se a Covid arrefecer, a gente consiga fazer presenciais aqui em Curitiba. Tá? Entre no site da academia e eu descrevo aqui quais são os cursos. Nós vamos ter manifestações ufológicas em códigos secretos na Bíblia, vai ser à distância, no dia 18 de julho. O legado Anunnaki e o planeta Nibiru, é também à distância, no dia 29 de agosto. E como eu falei, já presencial e à distância, casos de ataque de seres extraterrestres. Em outubro, no dia 24, telepatia entre humanos e alienígenas. E, para finalizar a agenda desse ano, no dia 21 de novembro, efeitos físicos de UFOs e suas investigações. Agora, vamos ao nosso primeiro intervalo, no qual eu vou apresentar para vocês duas grandes novidades. Se agarrem nas suas poltronas para verem o que vai vir agora. Até já!
Olá, meus amigos, a revista UFO não para de inovar. Depois que nós descobrimos o gosto de vocês pelos pins que nós produzimos, nós resolvemos fazer mais 2. Olha que lindo! Além dos que nós lançamos no mês retrasado, do avião da cultura aqui em Baia e do alienzinho, nós agora temos um disco voador e um agroglifo que foi registrado em Wiltshire, na Inglaterra, em 2002, considerado uma das figuras mais imponentes da saga dos agroglifos. Esses 2 novos pins estão, até a meia-noite de hoje, de 100 por R$ 69,90. Isso mesmo, um desconto de 30%, mas só até meia-noite de hoje. Quando você compra os nossos produtos, livros, bonés, camisetas, pins, vocês ajudam a subsidiar as ações da revista UFO e, indiretamente, da ufologia brasileira. Vocês ajudam nós a comprarmos os nossos materiais, pagarmos insumos, funcionários, aluguel, impostos, correio, etc. E, além do que, esses pins vocês podem usar com uma camiseta, com um blazer, na sua mochila, no seu boné, ou dar de presente. Eles são um presente elegantíssimo. Os pins são todos feitos no material recoberto com uma tinta de cor ouro envelhecido. Eu contratei um artesão de alta qualidade e referência em Curitiba para produzi-los. E vocês nos ajudam comprando e dando de presente esses pins. Tá bom? Até meia-noite de hoje, de 100 por R$ 69,90. Um grande abraço. E aí, o que vocês acharam? Vai dar para perder o 26º Congresso Brasileiro de Ufologia, que pela primeira vez a revista UFO realiza em São Paulo em novembro, com 2 mega personalidades da ufologia. Travis Walton, que é o abduzido mais reconhecido, mais pesquisado, mais respeitado do mundo. E Jim Penniston, que também é militar americano e trabalhou na base de Bentwaters, na Inglaterra, uma base da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha um arsenal atômico, e essa base foi invadida por naves extraterrestres e ele tocou numa nave. Ele tocou numa nave, e ele vai vir ao Brasil contar isso para nós, e nós vamos republicar o livro do Travis e publicar um novo livro do Jim Penniston. E, além deles, 13 mega conferencistas brasileiros, especialíssimos. Agora, vocês também gostaram dos novos pins? Meus amigos, esses pins a gente está fazendo com muito carinho para vocês. E tem mais, hoje até a meia-noite, os 2 novos pins da UFO estarão de R$ 100 por R$ 69,90. Não sei se amanhã o preço muda, muito provavelmente sim. Então corram para o site da UFO, o endereço está no ar, e vocês vão ver que pins maravilhosos. E os pins anteriores ainda estão à venda. Corram ao site e adquiram. E por falar em apoio, muita gente fala para mim, Jevaer, eu quero ajudar a revista UFO, eu quero ajudar a ufologia brasileira, como é que eu posso fazer? Bem, além das compras dos produtos, que são todos de muita qualidade, né, nós vendemos muitas revistas, muitos livros, vocês veem que a qualidade é assim, uma obsessão da minha parte, da minha equipe, né? Nós temos um dispositivo novo no site, quando você entra no site da UFO, que é faça uma doação. Você pode doar. Você pode doar 10, 20, 50, 100, 500, quanto você quiser. Faça uma doação, ajude a nossa causa. É assim que a gente progride e faz tudo que a gente faz, como esses programas que custam caro, mas a gente não economiza porque a gente quer qualidade. Bem, agora nós vamos ao tema central deste nosso programa, que diz respeito à abertura e ao contato oficial e definitivo com outros povos cósmicos. Eu defendo o meu pensamento a respeito,
sobre o qual eu tenho a máxima segurança de que, quando o contato ocorrer, o Brasil será o primeiro país a reconhecê-lo, a abraçar esse contato. E eu vou contar um históricozinho para vocês verem no que eu me fundamento. Veja se alguma outra nação da Terra tem esse histórico. Primeiro, sabe desde quando nós temos casos de discos voadores no Brasil? Desde sempre. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele mandou ao rei de Portugal uma carta escrita pelo escrevinhador oficial Pero Vaz de Caminha, relatando que durante a travessia do Oceano Atlântico, que nunca foi uma viagem em direção às Índias, era uma viagem em direção ao Brasil mesmo, financiado pela maçonaria. Durante toda a travessia, UFOs foram vistos no céu. É claro que não se usava esse termo, mas aqui, quando chegou, os índios chamavam essas bolas de luz de boitatá, que poderia ser traduzido como, abre aspas, coisa toda de fogo, coisa corredora toda de fogo, qualquer uma das expressões. 60 anos depois, na chamada Carta de São Vicente, o jesuíta José de Anchieta também falava do boitatá, que também poderia ser traduzido numa carta ao reinado de Portugal como uma coisa toda de fogo. Então, vejam que há séculos nós convivemos com o fenômeno. E em 1954, ineditamente, a aeronáutica brasileira se manifestou oficialmente quanto aos UFOs por meio do coronel João Adil de Oliveira. Na ocasião, o coronel João Adil, que era um apaixonado por esse tema, foi aos Estados Unidos para se informar sobre os discos voadores e recebeu de seus colegas militares americanos a forte sugestão de não deixar esse assunto contaminar a imprensa brasileira e contaminar a população brasileira, aspas, para o contaminar. E ele, como bom brasileiro, como bom militar da Força Aérea, ele voltou ao Brasil e fez exatamente o contrário. Ele reuniu outros militares de todas as patentes, de todas as armas, a imprensa e a sociedade carioca. E quando ele retornou ao Brasil, como bom brasileiro e como bom militar da aeronáutica, ele fez exatamente o contrário. Ele reuniu os seus colegas militares de todas as patentes na Escola Superior de Guerra, com a observação da imprensa e da sociedade, e declarou: os discos voadores existem e nós não sabemos se a sua origem é terrena, ou melhor, sabemos que ela não é terrena. Então o Brasil foi o primeiro país do mundo a admitir isso. Mas na literatura ufológica vocês vão encontrar que teria sido a França em 1976, sobre Giscard d'Estaing. E não foi. Foi o Brasil 22 anos antes. Um general da aeronáutica um dia me confidenciou, abrindo aspas: o Brasil tem um relacionamento natural e secular com o fenômeno UFO, além de ter sido a primeira nação do planeta a admitir oficialmente a existência dos discos voadores e sua origem não terrestre. Então, desde décadas que os militares aceitam o fenômeno UFO como um fato concreto. O Brasil também foi o primeiro país do mundo a registrar um encontro entre humanos e extraterrestres. E ele aconteceu no dia 23 de julho de 1947, aqui no Paraná, em Pitanga. Agora, vocês se lembram que eu falei agora há pouco que o caso que deu origem à ufologia é o caso do Kenneth Arnold, que viu aquela frota em 24 de junho de 1947? Pois é, 29 dias depois, o que acontecia no Brasil, o Joseph Higgins, um agrimensor com os seus funcionários, fazendo um trabalho de terraplenagem, ou de qualquer outra natureza, viu descer uma nave, e dessa nave descerem seres. Os seus empregados saíram correndo de medo, mas ele ficou ali e foi ter uma conversa com os seres. E os seres o convidaram para uma volta na nave. A desculpa que ele deu? Ele enganou os ETs. Ele pegou na sua carteira a fotografia da mulher como quem diz: eu vou buscar ela para vir junto. E foi embora e se escondeu atrás de uma árvore, alguma coisa. E dali ele viu
absolutamente estupefacto que aqueles seres que pareciam, que vestiam um macacão da Michelin, dessa firma dessa fábrica de pneus, pegarem pedras de tamanho descomunal, de tamanhos descomunais, e jogarem um para o outro como se estivesse brincando. O que vocês acham disso? Muito bem, esse é um caso que aconteceu só 29 dias depois do início da história da ufologia. E o país também é o primeiro do planeta a ter registrado uma abdução alienígena, que você sabe que é quando alguém é levado para bordo de uma nave, que foi o caso do Antônio Vilas Boas, que ocorreu no final de 1957. Sendo que na literatura você vai encontrar que o primeiro caso de abdução conhecido teria sido do casal Rio, em 1961. Não, 4 anos antes, um mineirinho de São Francisco de Sales, no sul do estado, já entrava num disco voador. Isso sem falar que o folclore brasileiro é riquíssimo em histórias de discos voadores, na forma de bolas de luz, de tochas, etc, etc e tal, relatadas com nomes folclóricos, né? Claro, supersticiosos, como a Mãe d'Água, ou a Mãe d'Ouro, ou o Fogo Corredor, a Luz do Enterro, o Enterro de Solano Lopes, a Cobra Grande, a Luz de Maria Jacinta e tantos outros nomes para identificar o fenômeno. Se vocês procurarem na biografia folclórica, por exemplo, eu sugiro Câmara Cascudo, tudo aquilo que ele relata do folclore brasileiro, que tem origem num fenômeno ígneo, uma luz, um fogo, tem alguma ligação com o disco voador. Só que foi mal interpretado. E isso sem falar das fadas, duendes, espíritos, visagens, curupiras, assombrações e por aí vai. Daí veio 1997 e a entrevista histórica com o Irangê Holanda, desnudando a maior operação militar de que se tem conhecimento na história do mundo para investigar discos voadores. Também o Brasil foi pioneiro nisso. Também o Brasil fez as coisas todas. É impressionante. E aí, iniciamos em 2004. Eu tive a ideia, depois eu compartilhei com os meus colegas da Comissão Brasileira de Ufólogos e nós encampamos a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, em que pedíamos ao governo brasileiro, às Forças Armadas, que abrissem seus arquivos. Como fomos criticados pelos nossos próprios colegas, que falavam, que infantilidade, isso nunca vai acontecer, que bobagem. Pois é, aconteceu que em março de 2004 nós lançamos a campanha e em janeiro de 2005 eu recebi uma ligação do tenente Antônio Lorenzo nos convidando, a Comissão Brasileira de Ufólogos, a ir a Brasília visitar o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e o CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial. É muita informação, mas isso é para vocês terem ideia da história, e eu estou sendo resumido, da história do pioneirismo e do vanguardismo da ufologia brasileira, ou do Brasil, perante a ufologia e o possível contato extraterrestre. Tudo isso que eu estou falando não é novidade para a maioria de vocês. Só não está concatenado dessa maneira. Mas vocês encontram tudo no site da revista UFO, ufo.com.br, ou nas mais de 400 edições que eu publiquei. São 38 anos de trabalho. E o site da UFO tem o maior volume de ufologia do mundo. Nenhum site tem tanto material quanto o da UFO gratuitamente. Tá? Ora, quando nós começamos a ver os documentos serem abertos, eis que em 9 de agosto de 2010, a Comissão Brasileira de Ufólogos foi surpreendida pela publicação no Diário Oficial da União da Portaria 551-GC3 por ninguém menos do que o então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Junichi Saito. Abre aspas. Portaria que dispõe sobre o registro e trâmite de assuntos relacionados a objetos voadores não identificados no âmbito do Comando da Aeronáutica. O
Que país do mundo fez isso? Absolutamente nenhum. Essa portaria determinava que todos os casos ufológicos registrados em qualquer lugar do mundo, do Brasil, fossem mandados ao Condabra, de lá, após digitalizados, fossem passados ao Arquivo Nacional, onde eles estão até hoje. Mas ainda tinha mais para acontecer. E em 9 de abril de 2013, a Comissão Brasileira de Ufólogos foi convidada pelo então ministro da Defesa, Celso Amorim, para se reunir com os comandantes das Forças Armadas numa reunião que durou uma tarde praticamente inteira no Ministério da Defesa. De novo, que país fez isso? Absolutamente nenhum. Então, nesse momento, já quando nós estivemos lá no Ministério da Defesa, já passavam de 12 mil páginas de documentos ufológicos abertos e que antes eram secretos, por força da ação da Comissão Brasileira de Ufólogos. E esse número hoje é perto de 20 mil páginas, e seriam 22 mil se não tivesse um elemento da ufologia brasileira retendo esse material. Tudo isso eu já falei antes, gente. E eu gosto de repetir porque eu sou um nacionalista, eu sou um patriota, eu defendo a posição do meu país. Quando eu vou fazer minhas palestras, como eu já fiz em mais de 60 nações, eu repito o que eu falei aqui, eu mostro a trajetória gloriosa do Brasil em torno do reconhecimento da questão ufológica. Por tudo isso que eu falei, e por muito mais do que eu tenho vivenciado nesses 40 e tantos anos de ufologia, que eu digo a vocês e sustento, quando houver um contato em massa e definitivo com outras formas de inteligência, abre aspas, porque vocês vão um dia me citar. O Brasil será o primeiro país a reconhecer o contato extraterrestre, fecha aspas. Lembre-se que um dia eu vou falar sobre isso. E agora vamos à nossa sessão semanal Agroglifos pelo Mundo, diretamente da Inglaterra com o Newton Rampasso. Oi, Newton, tudo bem? Como é que tá aí na Inglaterra, meu amigo? Tudo jóia, e vocês? Nós estávamos conversando antes de iniciarmos a gravação e você me dizia que as imagens que estão sendo veiculadas, como essa que eu vou te mostrar aqui, ó, são muito bonitas. Você teve deste daí? Sim. O que acontece com esses agroglifos, se você dá uma olhadinha nele um pouco mais com atenção, você vai ver que ele segue somente uma das linhas de trator. Ele surge, o centro dele já na linha de trator, e ele só tem uma linha de trator onde ele segue no comprimento dele. Então se vê que ele é um mini agroglifo. Ele é um tamanho muito reduzido, justamente para facilitar. Por isso eu acho muito importante que a gente tenha um papo semanal, porque aqui no Brasil as pessoas ficam maravilhadas com as filmagens. E claro, porque elas são muito bem feitas. Mas tendo um especialista que fala o nosso idioma, que tem os pés no chão e que vai lá, é tudo que nós precisamos. Esse outro vídeo que eu vou te mostrar aqui, eu vou compartilhar com você, teria sido feito em dia 14 de junho em Barbary Castle. Também filmagens exuberantes desse pessoal da Stonehenge Dronescapes. Eu fico até humilhado, porque as minhas filmagens de agroglifo não são nada parecido. Esse aí é um pouquinho maior, né? Esse daí é o que mais engana, na verdade, de todos que foram feitos até agora, né? Eles são todos falsos, mas esse aí é o que melhor engana, porque ele tem um design bonito, né? Parece até aqueles braceletes assírios, sumérios, aquelas coisas históricas que às vezes acontece de estar num agroglifo genuíno. Então ele tem uma simetria também um pouco melhor que os outros, apesar que tem alguns defeitos na simetria. Então, dentro de todos eles, esse é o mais bonito, né?
O que acontece é que... Eu quero pegar aquele vídeo e mostrar para as pessoas o vídeo que você mandou. Aqui dentro do agroglifo de 14 de junho, nós podemos ver aqui o centro, ele tem um bom tamanho, ele tem um desenho muito bacana e ele parece ter uma simetria boa também. Porém, olhando aqui dentro do campo, nós vemos que as plantas estão quebradas. Elas estão quebradas. Infelizmente, é mais um fraudado, mas esse grupo é um grupo que está bem acostumado a fazer, porque para fazer tão bem feito, eles fizeram um bom desenho. Mas está quebrado mesmo. Então você pode ver que dentro dele ele é feio. Ele não é aquele agroglifo bonito que normalmente os genuínos têm quando você entra dentro dele. Tem um outro vídeo também, meu amigo, muito interessante que eu quero compartilhar contigo, que esse é o vídeo de um suposto agroglifo registrado pelo The Hampshire Flyer em 17 de junho, em Huntsdown, Wiltshire. Esse aí foi o mesmo grupo que fez o anterior. Porque se você vê o bracelete sumério lá, aquele tipo vem de uma foto que nós temos de uma entidade suméria ali, que ele tem uma foto com aquele bracelete que parecem pétalas dentro. E na mesma foto, eles carregam uma cruz dessa daí. Então pode ver que é o mesmo grupo que fez o outro, fez esse. É fácil de identificar até quem fez, porque são mais ou menos 5 grupos, e teve um grupo que fez bastante desses falsificados deste ano. A temporada de 2020, infelizmente, começou contaminada, né? Geva, o que está acontecendo esse ano é sem precedentes, né? Nunca aconteceu de ter tantos agroglifos fajutos no início de uma temporada. A gente tem um ou outro que acontece, porque o pessoal está sempre, né, sem paciência de esperar o fenômeno genuíno, e acaba indo lá e já fala, o primeiro é ele que faz, é um grupo qualquer. Então, a gente já percebe isso aí acontecendo há algum tempo. O ano passado foi a mesma coisa. Porém, esse ano é sem precedentes, né? Já temos uns 9, todos eles são falsos, com as plantas todas quebradas, todos reduzidos, sem exceção, tamanho reduzido. Esse mais bonito que eu mostrei no vídeo, ele tinha o design mais bonito, ele foi mais bem feito no campo, inclusive, mas o tamanho dele estava ainda menor do que o menor dos agroglifos genuínos. Tem mais um agroglifo, esse aconteceu mais recentemente. Na verdade, aconteceu dia 21, anteontem, em Berkwill, Bassett Clam, próximo de Winterbourne, em Wiltshire. Veja que interessante, que bonito também esse agroglifo. E também é falso. Também. Ele foi feito também no mesmo dia que aquele da estrela. Ou seja, aí se nota que foram 2 grupos que estão fazendo juntos, no mesmo dia. E todos eles próximos. Sim. Qual é a intenção deles terem começado esses agroglifos antes da temporada? É para já desacreditar o fenômeno desde o princípio? Olha, Geva, eu acredito que esse ano é um ano que está sendo diferente, né? As pessoas ficaram em quarentena, muitos não têm o que fazer em casa, eles aproveitaram o tempo para poder deslanchar os agroglifos falsos. Então, o povo está sem paciência, né, para esperar o fenômeno verdadeiro. Fazer mesmo, né? Então, os fraudadores se aproveitam dessa situação e lançam as suas obras. E o povo começa a deduzir alguns significados e daí não para mais, né? Tem mais alguém, além de você, hoje ativamente pesquisando? Olha, tem, mas são poucos, né?
Inclusive, os meus colegas aqui, que eu participo com eles de algumas pesquisas, que eu tenho um colega que vai pesquisar mais um lado científico, ele leva toda a instrumentação para medição de campo magnético. Tem um outro pessoal que costuma fazer pesquisa mais da parte de espiritualidade no agroglifo. Eu participo de todos, mas ultimamente esse pessoal está ficando em casa, porque esse negócio da pandemia cortou muito a inspiração do pessoal ir lá, e depois esses falsos, que quem conhece já nem vai. Então, eles não saem de casa para ir lá, porque é uma coisa, né? Você tem que invadir uma fazenda, pedir permissão para que não seja uma invasão. No início, tinha que encontrar, igual uma agulha no palheiro, encontrar onde que estava o agroglifo, para depois acessar. Aí você chega lá dentro e está tudo quebrado. Então, o pessoal não está mais nem saindo para ver. Não tem ninguém mais pesquisando. Mas, meu amigo Newton, mais uma vez eu te agradeço por trazer luz nessa escuridão que nós temos aí à nossa frente com relação a esse fenômeno tão fascinante quanto verdadeiro. Muito obrigado. Espero eu que agradeço. Que sua família esteja com saúde e permaneçam com saúde. E semana que vem nós estamos de volta aqui para conversar sobre, provavelmente, novos agroglifos, talvez algum verdadeiro. E aí você é quem vai nos dizer, você é o grande especialista. Vamos lá ver cada um deles. Gratidão, Newton. Grande abraço para você. Tudo bom. É sempre muito bom ouvir o Newton Rampasso. Eu tenho total confiança no julgamento que ele faz das figuras que ele investiga. Muito obrigado, Newton. Agora vamos a um pequeno intervalo e já voltamos, sempre com a nossa entrevista especial do programa. Olá, amigos da revista UF da Academia Brasileira de Ufologia. Eu sou Wagner Borges e no próximo sábado estarei realizando o curso de Experiências Fora do Corpo e Abduções Extrafísicas, onde eu vou apresentar um extenso material, inclusive pegando a parte histórica, notadamente do Oriente Antigo, e comparando com os fenômenos modernos de abdução dentro da pesquisa da ufologia. E é um material muito bacana que vai complementar uma lacuna dentro desses estudos sobre as abduções, porque nós temos dois tipos de abduções, uma com o corpo físico e a outra com o chamado corpo sutil. E é nesta área que eu vou trabalhar a informação das saídas do corpo, com embasamento técnico muito bacana, extraído de várias fontes, das minhas próprias experiências, e vai ser um sábado de uma imersão total em cima desse tema, onde eu sugerirei algumas práticas que as pessoas poderão fazer posteriormente, bibliografia específica do tema para as pessoas poderem aprofundar. Então, próximo sábado, vamos ter uma imersão sobre saídas do corpo e o que é chamado então de ufologia psíquica, uma abordagem alternativa bem interessante do fenômeno
UFO, né? E toda essa pesquisa que a gente gosta muito dessa área toda. Então, espero vocês lá. Até mais. Bem, voltando desse nosso breve intervalo, não custa lembrar, esse final de semana você tem um compromisso, vocês têm um compromisso com a Academia Brasileira de Ufologia, o curso Contatos e Abduções nas Experiências Fora do Corpo. E agora vamos à nossa entrevista semanal, que hoje é com o grande ufólogo chileno Rodrigo Fuenzalida, falando diretamente de Santiago e inaugurando a fase internacional do programa Ufologia Sem Fronteiras. Ele é sociólogo e ufólogo número 1 de seu país e um dos mais reputados do mundo. Não passa um dia sem que ele não faça uma live ou dê uma entrevista. Ele que foi um dos mentores da criação ou consultores da criação do Comitê de Estudo de Fenômenos Aéreos Anômalos do Chile, que existe desde 1997. Agora, antes de falar com o Rodrigo, eu queria dizer a vocês que na semana passada eu não fiz o programa e isso cogitou, eu recebi inúmeras mensagens perguntando se eu estava com Covid. Não estava. Tive um alarmezinho falso, mas por prudência achei melhor não fazer o programa, não me encontrar com a minha equipe aqui e sei lá. Não dá para ser descuidado nesses momentos. Vamos lá com o Rodrigo, então. Olá, Rodrigo, como vai? É sempre um prazer muito grande falar com você. Muito bem, feliz de falar com você, com nossos amigos da Ufologia Brasileira, acá em Chile, confinados em uma quarentena muito, muito grande. É verdade, né? No Brasil também estamos todos quarentenados, e está sendo difícil. O comércio aqui está fechando as portas, muita gente está perdendo seu emprego por causa da Covid. É muito, muito sério isso. Agora, ademais de Covid, tem havido algum caso novo de UFOs? Quente, bem quente, como são os casos chilenos ultimamente? Últimamente acho que os UFOs estão em quarentena também, porque não hemos tenido muitos fatos ufológicos importantes. Los últimos fatos foram hace 15 dias atrás. Nós temos um depoimento muito interessante, um registro feito por Marcelo Moya, que é nosso principal analista de imagens da ION. Ele é muito crítico. Ele foi também assessor do Conselho do ele, Marcelo Moya, muito crítico. E ele logrou, fazendo umas tomas à lua, às 6 da manhã, pegar uma fotografia muito interessante de dois objetos que não estavam ali. Se descartaram todo tipo de efeitos fotográficos, etc. E um dia antes também nós temos outro depoimento da Patagônia, Puerto Natales, perto de Punta Arenas, na cidade mais austral do Chile. Aí foi observado um objeto que vai tirando uma bola que vai cheia de luz, tirando umas bolinhas mais pequenas, acho que podem haver sido sondas ufológicas, e foram vistos de 2 pontos de Puerto Natales. Uma pessoa que fez o primeiro depoimento só testemunhou. Pessoa do outro lado estava com câmera e logrou fazer um registro disso também. Pelo tanto, han habido fatos isolados, mas não menos interessantes. Pero como que a atividade em geral ha baixado bastante. De certo, porque as pessoas estão em quarentena, isoladas nesse lockdown, portanto, muito pouca gente está na rua para ter avistamentos. Esse é o fato. Os avistamentos estão concentrados, pelo menos no Brasil, nas cidades pequenas, onde não há infecção de Covid. Mas nas cidades grandes, acabaram o avistamento, não temos tido mais nada.
Acho que há uma relação ali, em tanto população que está mais afastada de centros locais, com uma quantidade, se poderia dizer, uma quantidade grande de gente que está neste minuto isolada e uno está baixo das casas, não é difícil, tem accesso no ar, é bastante difícil, mas acho que no tempo vamos a poder testar realmente como foram os fatos psicológicos nesse tempo. Isso sim que ha aumentado também uma intoxicação de informação grande. Acá, em março, prévio à quarentena, se publicou uma fotografia de um suposto fato ufológico no norte do Chile, que era um fake, feito com um fotograma das Olimpiadas ano 84 em Los Angeles, de quando se fecharam as Olimpiadas e apareceu esse disco voador com LT. Bom, o cara cortou aí um pedacinho dessa imagem, ela colocou uma fotografia e saiu por muitos meios de todo o mundo, óbvios no Chile. Não, esse era um fake. Posteriormente, isso se reforçou com outro cara que fez umas fotos da lua de Vênus no sul do Chile, em Punta Arenas, e da estrela Canopus. E também isso se juntou tudo, não? E a gente estava já que estamos em uma ufológica, mas esses fatos foram explicados. Mas, como sempre acontece, que muitas vezes explica os fatos, mas a explicação ninguém faz caso, sino que fica primeiro a primeira informação forte, não? Eu tenho conversado com os nossos parceiros internacionais, que também estão confinados, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, México, por aí vai. E eles me contam também, talvez você também tenha ouvido deles, um abaixamento significativo de casos em todo o mundo. Aqui, por exemplo, Peru, exatamente, Chile, Argentina, Brasil, que são hotspots, e tem sempre muitos contatos, muitas observações. Parou, exatamente, parou, insisto, não sabemos por quê, mas um fato sociológico não menor, é decir, isto implica, são depoimentos que vêm de distintas partes do mundo, você tem acesso a isso, a falar com pesquisadores que estão na Europa, nos países, todos falam exatamente o mesmo, que há que se detuvo esto. No sabemos por qué, no sabemos precisamente por qué. Un solo fato que me ha llamado la atención, que lo falaba con un amigo Claudio de allá de Brasil, fue que el día 10 de este mes apareció una mujer con una marca muy exquisita en el cuerpo. Son fatos que venimos pesquisando hace 4 años atrás, que nos llegó el primer depoimento. Llegó un segundo depoimento más con conciencia de la persona, de una mujer llamada Carla, que recibió una visita de noche de 2 criaturas. Ella dice haber sido levitada encima de la cama, se ocultó, y una marca en un hombro acá circular, muy semejante a los Cruzeiros. Muy interesante. Ya teníamos una idéntica marca hace 3 años atrás, y la semana pasada apareció una menina nuevamente con el mismo pato, la misma marca. Es una quemadura, dura generalmente 15 días. Y los 2 primeros patos hay situaciones de tipo ufológico que uno podría relacionar. Eso es lo único interesante que ha acontecido. Y me llamó la atención que recibí una fotografía de un día, gracias amigo Claudio, de un día 10 o 9 también, de una mujer en Brasil con la misma marca. No sabemos qué pasa ahí, no sabemos qué relación puede haber, más hay una evidencia física que es idéntica en casos completamente diferentes de mujeres que no se conocen, y ahí acho que hay una línea de pesquisa interesante. Aqui, nós temos quase que um caso por semana de pessoas marcadas, né? Quase que um caso por semana. E as pessoas relatam aparecer de manhã, acordar e observar a marca nas mais variadas partes do corpo, sem ter percebido nada. Apenas em alguns casos
algumas pessoas notaram presenças estranhas em seus dormitórios. Agora, há um ceticismo por parte da comunidade ufológica brasileira que acredita que isso seja um secador de cabelo, escova, o que não tem o menor sentido, porque as marcas não causam dor. E elas aparecem na costa, na perna, no pescoço, onde não se usa esse instrumento. E o interessante é a simetria. Aqui no Chile são idênticas. São exatamente idênticas uma da outra. Inclusive, eu seguido os dois casos anteriores, as duas mulheres han tenido cambios, mudanças em suas vidas, que para elas han sido muito boas. Elas dizem como que depois disso fiquei como muito potenciada como mulher, etc. Tudo o que penso que me cumple. A princípio ela estava assustada, não? Porque ela lembra dos visitantes, los viu e tudo isso. Mas acho muito interessante que quase todas são mulheres. E o símbolo que há também é interessante, o símbolo que encontramos estava na cultura japonesa, sempre mulheres. Na cultura. E são sempre mulheres, exatamente. Exatamente. É interessante, é uma linha de pesquisa. Estão tendo cada semana. Nossa, quer colocar el olho aí. Nós já chamamos de dermoglifos. Dermoglifos. Acá chamamos de criptodermia. Bom, vamos aceitar aí, me gostei. Dermoglifos. Nós temos que comparar as nossas informações brasileiras com as chilenas, as argentinas, dos nossos colegas. Porque aí nós vamos... E o Chile... Exatamente. Cambiando um pouco do assunto, o Chile é um dos países mais abertos para a questão ufológica do mundo. Basta dizer que existe aí um comitê de estudo de fenômenos aéreos anômalos, que é uma forma que os militares encontraram para não falar a palavra voador. Há um comitê que funciona ininterruptamente desde 1979 e está ligado à Diretoria Geral de Aeronáutica Civil, que está ligada ao CEP. Sim. O comitê começou em 97. Hoje estamos com um novo diretor, um grande amigo, Hugo Camus, que le dio un nuevo ar en este minuto al comité. Un nuevo ar, he estado en algunos programas con él. Él conoció hace más de 25 años a Hugo. Él es jornalista y también formado en historia. Y trabajaba en la dirección después en la aeronáutica chilena. Y él ficó ahora como nuevo jefe. Él es muy abierto, es muy riguroso y conoce la realidad de los ovnis. Estamos muy esperanzados con esta nueva, diría yo, nuevo enderezo que va a tener hoy el CEPA, porque precisaba de eso. Estábamos un poco afastados antiguamente del comité, producto de que teníamos algunas diferencias muy grandes con el antiguo general Bermúdez, que en un principio fue un buen, diría yo, un buen ar en un principio, la primera etapa del CEPA, de 97, 98, él hizo una buena administración. Después, acho que bajó bastante la calidad de la pesquisa. Teníamos brigas por productos que se publicaban, fatos ufológicos que nosotros ya lo habíamos pesquisado y teníamos claramente que no eran ovnis, ¿no? Mas este nuevo arte que tiene hoy el CEPA nos permite pensar que va a tomar una dirección. Tuvimos una reunión ya hace un año y medio aproximadamente en la dirección de aeronáutica con Hugo. La idea nuestra es unir fuerzas, compartir informaciones, sobre todo porque el mundo militar, por ejemplo, el mundo aeronáutico, muchas veces
a pesar de tudo, a pesar de que eles, por decreto, por lei, têm que entregar os depoimentos ufológicos ao CEPAR, muitos deles até hoje têm certa reticência. Eles dizem que é muito complicado tudo isso, porque pode colocar um ponto não muito bom em sua folha de vida e tem medo de que os levem à medicina aeroespacial, etc. Para eles, muda muito burocracia. Então, muitos deles nos passam informações a nós, aos pesquisadores civis. E o que nós fazemos, os pesquisadores civis, é, a sua vez, fazendo um pouco também, ajudar a observar, a passar por outro lado as informações. Por exemplo, o ano, em 2018, nós recebimos depoimento de aeródromo de Tobalaba, de unos ATC, controladores de voo, ¿no? Estos ATC estaban viendo un charuto enorme que estaba posado sobre una montaña y veían unas bobinas también ahí a plena luz día. Ellos estaban ahí con todos sus sistemas olhando eso. Yo pregunté, ¿por qué no llaman un CEPA? No, porque no queremos muita burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Mas nós ficamos com toda a informação. O outro dia, desse fato, esse mesmo charuto se viu em frente da montanha da cordilheira que está frente a Santiago, se pousou ali. Se pôde tirar fotos, etc. Depois saiu outro objeto e outro piloto logrou fotografiar esses materiais. Isso tem informações, digo tudo a nós. Então, nós passamos também, vamos a passar a cometer as informações e aí vamos a ajudar a complementar. Para mim, o importante em tudo isso é o que passa com os OVNIs. Que são os OVNIs? A única preocupação que nós temos que ter, os ufólogos, é pesquisar. Nada mais que isso. E ver o que passa com eles. Pesquisar e compartilhar informações. Eu acho que são duas coisas absolutamente essenciais nesse trabalho. Exatamente. Agora, meu irmão, você acredita, como você, tanto quanto eu, observa o cenário ufológico internacional, você acredita que nós estamos na iminência de uma revelação global, como, por exemplo, essa revelação foi feita pela Marinha dos Estados Unidos? Você acha que isso vai acontecer mais vezes? Pareciera que eu vejo agora, a verdade, uma espécie de luta de poderes entre dois pontos. Primeiro, o que acontece com os Estados Unidos e, segundo, o que está acontecendo quando você participou nessa reunião, fomos invitados na Rússia, não? Y esta coalición entre los chineses y los rusos, uno ve ahí una intención, ¿no?, de hacer un juego contra los Estados Unidos para adiantarse en esa nueva visión que hay con los ovnis, porque después de lo que aconteció ahora con el Nimitz, con las declaraciones del Pentágono, la cosa ha mudado bastante en el sentido de la posición, pelo menos, de los Estados Unidos. Da la idea que están más abiertos, da la idea que están aprovechando, haciendo una nueva estrada, probablemente para liberar quizás cierto tipo de fatos psicológicos, sensibilizar a la población. La última declaración también de Donald Trump no fue menor, ¿no? Donald Trump estaba muy afastado del tema, que ahora haya dito, ¿no?, interesante Roswell, interesante, olha, mudou curiosamente de posição Donald Trump. Faz tempo de ser que ele não tem ideia disso, que não é interessante. E agora diz, uau, aí hay algo interessante, não? Uno poderia ver que há eleições nos Estados Unidos, que ele quer quizás pegar a la gran população que acredita nos OVNIs para que vote por ele, não sei. Mas acho que hay muitas señales que apuntan nesse endereço. Mas acho que os pesquisadores latino-americanos temos muito bom fato. Não temos que depender
de lo que digan los Estados Unidos y los europeos. Yo acho que en Latinoamérica tenemos melhores fatos psicológicos. Tenemos que, al contrario, hacer una coalición no es más porque los latinoamericanos y nosotros colocar nuestros propios puntos también. Porque lo que diga, la verdad, lo que diga o no diga Estados Unidos, a mí personalmente no me va a influenciar mucho. Los fatos psicológicos que estamos viviendo acá son súper fuertes, importantes, que para mí nos dan una dirección, ¿no? Mas, en la opinión de la populación, la opinión pública, yo acho que puede ayudar a que la gente se sensibilice y dar la idea que puede venir algo, ¿no? Hay que estar alerta, sobre todo con la nueva carrera espacial, SpaceX y todo esto, el retorno, la lucha por conquistar el espacio de nuevo, va a sensibilizar en torno a estos temas. Sim, eu acho que muitas novidades surgirão de países como Chile, Brasil, Argentina, Peru, que nós somos mais abertos. O Uruguai, exatamente. Temos que incluir o Uruguai, porque o Uruguai, afinal de contas, tem um organismo de pesquisas ufológicas desde 1976, se não me engano. Por aí. Fomos pioneiros no mundo que continua ativo. Então, nós podemos esperar, o mundo pode esperar muitas novidades dos países sul-americanos. E nós, ufólogos, estamos no nosso trabalho. Apesar... Exatamente. Y como você dice, si nós temos las comisiones más activas, reconocimientos a niveles oficiales en Uruguay, en Perú, en Chile, Argentina. Vocês han feito un trabajo increíble con la libertad de información, con la Operación Prato, toda la... Já temos 20.000 páginas abertas. 20.000. Meu Deus do céu. 20.000 páginas abertas que antes eram secretas e que hoje estão à disposição da nação no Arquivo Nacional. Nossa, isso é impressionante. Eu acho, a verdade, que eu acho muito impressionante, realmente um aporte. A ufologia brasileira, para nós, é uma luz, é a luz essencial que dirige os caminhos da ufologia latino-americana. Pelo tanto, as notícias são bombásticas e eu acho que temos que fazer força de que nós estamos em uma posição, uma situação parecida. Nós estamos planejando um evento que eu acho que, como está a coisa no Chile, provavelmente vamos ter que postergar, onde vamos a dar a conhecer efetivamente alguns documentos ufológicos importantes do Chile, sobretudo um vídeo muito interessante que nos proporcionou um oficial da Força Aérea do Chile, um vídeo inédito em pleno exercício de guerra da Força Aérea, apareceram ovnis no norte do Chile, foram captados, foram filmados. Vamos dar a conhecer tudo isso. Eu acho que isso vai sumar um pouco a toda esta informações de impacto que ajudam que a opinião pública se sensibilize e diga, uau, aqui está acontecendo algo importante. Importante. É isso aí. Meu amigo, é um prazer muito grande falar com você sempre. Eu desejo a você e a sua família muita saúde, muita paz e muita paciência nessa quarentena. E estamos em contato. Muito obrigado pela entrevista e receba um abraço de todos os ufólogos do Brasil, hoje, que é Dia Mundial dos Discos Voadores. Um abraço. Muito, é verdade. Muito prazer, um grande abraço, Ademar. Quienes quieran encontrarnos me pueden ubicar en Facebook, Ion Informa, y también mi canal de YouTube, Rodrigo Fuenzalida, o ion.cl. Un placer, un gran abrazo. Gracias. De toda la apología chilena brasileira também. Gracias. Bye, bye. Gostaram do Rodrigo? É uma das pessoas mais espetaculares que eu conheço, grande amigo meu, praticamente irmão. Como a gente tem na ufologia. A gente cria amizades e irmandades. Bem, na semana que vem outra pessoa igualmente espetacular, a nossa entrevistada, que será a Van
TED, que tem um trabalho maravilhoso de pesquisa da saga dos Anunnaki na Terra, e vai falar também, além deles, sobre o planeta Nibiru, essa enorme controvérsia. Mas antes de eu ir embora, eu queria falar de duas novidades para vocês. O meu novo site de viagens, Viagem com Jevaer, viagem com jgevaer com g.com.br, já está no ar, como vocês estão vendo aí a rolagem da tela. E a outra iniciativa que nós temos é o site ufotv.com.br, onde estão nossas atividades anteriores. Atividades como congressos, fóruns, um monte de coisas, inclusive cursos. Ela está sendo oferecida por meio de assinatura para manter a plataforma, para manter as despesas, até o dia 30 de junho. Então assine, e você vai ter um compromisso nosso de que você vai poder assistir, dependendo da sua assinatura, a 3, 6 meses ou 12 meses. E você também está vendo o site aí, e a partir do dia 1º de julho, nós vamos mudar o sistema de comercialização, e a partir de então, o que vai ocorrer é que os programas, as atividades serão oferecidas por um preço super acessível, parcelado, que qualquer um consegue pagar. Tá bom? Muito obrigado a vocês, gratidão, e até a semana que vem com Ufologia Sem Fronteiras. Tenham um excelente Dia Mundial dos Discos Voadores, 24 de junho.